Olá, muito bom dia, graça e paz abundante ao seu. Estamos começando mais um devocional na presença do Pai para abençoar você. Tá feliz hoje? Glória a Deus, que bom que você tá feliz. Eu também tô feliz porque o Senhor é bom e porque a sua presença está aqui. Vai entrando aí, gente. Muito bom dia a todos vocês. Que a graça e a paz do Senhor seja abundante no seu coração. Vamos tomar um cafezinho? Aleluia, glória a Deus por isso. Eu tenho prazer em meditar na palavra, espero que você tenha também. Bom dia, Júlia de Portugal. Bom dia, graça e paz. Bom dia, Vidraceiro Rocha, Andréia. Bom dia, pessoal de séries. Vai falando a cidade aí pra mim e o seu nome. Videira Marília, São Paulo. Giovana, Ruth da Videira Bueno. Bom dia, pessoal de Novo Brasil. Vânia Rios de Miami. Bom dia, Vanessa Itubiara. Aleluia. São Luís dos Montes Belos. Aleluia. Bom dia. Bom dia, obrigado, Márcio, pelo primeiro selo doado. Aleluia. Deus te abençoe. Bom dia, Robson, dos Estados Unidos. Everton, de Cuiabá. Bom dia, gente. Aleluia. Amém. Não pode tomar café. Amém. Está abençoado. Tatiba, São Paulo. Bom dia. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, pessoal de Uberlândia, Mato Grosso do Sul. Sandra. Aleluia. Bom dia, Mateus de Cuiabá, Gustavo de Minas. Aleluia, graça e a paz. Vou para Capão da Canoa, em algum momento eu vou aparecer aí. Um abraço aos irmãos, abraço aos irmãos de Suzano, a Jéssica, pastor Vinícius Alves. Bom dia, meu amado, bom dia, queridos, Natal, bom dia, tanta gente, né? Videira Brasília, a Diana, glória a Deus, Elina, Eleusa, que bom, Diamantino, glória a Deus, gente, louvado seja Deus, que bom que você está aqui, já aproveita e já, às vezes, igual hoje, comecei 5 minutos depois, achou que eu não vinha, gente, um probleminha ali, mas estava na benção. Meu amado Paulo, corretor, obrigado pelo selo, tá bom? Olha, eu quero agradecer desde já todos os irmãos que fazem doações aqui diariamente, adquirindo um selo. Esse selinho é uma doação que você faz e eu uso esse selo para abençoar pessoas, a live, né? Obrigado, Tamires, né? Tamires, obrigado. Eu uso para patrocinar a live, para que outras pessoas também, depois que a gente salva aqui, possam conhecer. Então, o Senhor te abençoe, mando a confissão da palavra, às vezes eu mando o link de música. Vou fazer uns sorteios lá também daqui uns dias. Então, se você não está num dos grupos de WhatsApp nosso, do devocional de meditação no Evangelho, um versículo, uma palavra de fé, para abençoar a vida de quem você ama, a pessoa vai lembrar de você o ano inteiro. E hoje, você pode comprar no link da bio, dia 28 de março. Vamos escrever o tema da nossa live, gente? Deus fica feliz em dar. Todo mundo escrevendo aí para mim. Deus fica feliz em dar. Todo mundo escreve o tema da live para mim. Deus fica feliz em dar. Vamos escrever? Vai escrevendo aí, glória a Deus. E o pensamento do dia, todo dia tem um pensamento. Aqui no livro, aqui no cantinho, ó, é um pensamento que é para você fixar. Tá bom? Aí o que a gente vai compartilhar. E o pensamento do dia é: dê a Deus a alegria de pedir algo a Ele. Você sabe, eu amo quando os meus filhos me pedem alguma coisa. Escreve aí, vai escrevendo, Deus fica feliz em dar. Eu amo quando os meus filhos me pedem algo, porque eu tenho a oportunidade de usar de bondade para com eles, de expressar o meu amor para com eles. Deus é uma linguagem de amor, abençoar, dar. A Bíblia fala que Deus deu
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não é verdade? Deus tem alegria, então dê a Deus a alegria de pedir algo para Ele, porque o seu Pai te ama. O texto de hoje é Mateus capítulo 7, verso 7 até o 11. Se você quer escrever aí para mim, lembrando que eu te recomendo que você tenha um caderninho de anotações. Estou preparando um caderninho de anotação bem legal para você, com áudios, com versículos, espaço para você anotar, porque não tem espaço aqui, não cabe tudo na folha, né? E a gente fala tanta coisa aqui na live que realmente vale a pena ter um caderno. Ver se eu lanço ele para o segundo semestre. Um caderninho de anotações, porque vale a pena você anotar tudo que a gente fala aqui, os versículos, para que você depois possa ter um caderno aí de meditação, né, na palavra e tudo aquilo que você tem recebido do Senhor aqui. O versículo de hoje é Mateus capítulo 7, verso 7 em diante, que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Quem está falando isso é Jesus. Escreve aí para mim o texto, gente. Mateus 7, do 7 ao 11. Alguém pode colocar a referência aí para mim? Mateus 7, do 7 ao 11. Não fica com preguiça de escrever, não. Essa live aqui a gente tem que escrever. O tema do devocional, Tati, Deus fica feliz em dar. Para quem entrou aí agora, esse é o tema de hoje. Deus fica feliz em dar. Sabe o que eu acho legal nesse texto aqui de Mateus 7? É que a Bíblia fala que ele fala qual que é o homem que porventura o filho pedir pão vai dar uma pedra. E depois, na sequência, ele está falando qual o filho pediu pão. Aí depois, na sequência, ele fala: se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai. Então, sabe o que Jesus está falando aqui para contrariar aqueles que dizem que você não pode comer pão com manteiga? É que pão, na ótica de Deus, é uma coisa boa. Aleluia. Só para quebrar o gelo, vamos escrever isso. Jesus acha que pão é algo bom. Aleluia. Coma pão. Só para quebrar o gelo aí, contrariar quem te condena por comer pão com manteiga. Eu amo comer pão com manteiga. Eu vou para os hotéis, eu como de tudo. Tem muita coisa maravilhosa, mas no final, meu Deus do céu, um pão com aquela manteiga amarela, gorda. Não, detesto margarina, mas um pão com manteiga verdadeira, aquela manteiga artesanal, né, amarela, que vem lá da Bahia. Que é isso? Meu Deus do céu, vai ser bom assim. Um dia eu estava indo para Israel, passamos por Paris, eu e o pastor Aloysio, ficamos lá 2 dias. E aí fomos andar lá na Champs-Élysées, achamos um lugar para tomar café, chique, né? Paris. O que nós dois fomos comer? Pão com manteiga, porque a manteiga de lá é maravilhosa. Então, meu querido, Jesus acha que é coisa boa comer pão. É o que a Bíblia está dizendo. Mas o que eu fiz aí foi só para quebrar o gelo aqui e a gente rir um pouquinho, tá legal? Fique em paz. Se você gosta de pão, coma, porque é bênção demais. Grande abraço aí, querida Joana e Paulo. Povo muito amado, glória a Deus. Pão com manteiga em Paris é melhor, né, gente? Isso aí já é a graça de Deus. Olha só, o que eu acho poderoso nesse texto, falar disso é difícil no jejum, né? Falar de pão com manteiga no jejum, só a graça de Deus. Senhor, me ajude. Olha só, esse texto é interessante porque fica parecendo que Deus não está querendo dar, então você tem que ficar insistindo e pegado ali na barra da calça dele,
e que Deus está resistindo você àquilo que Ele quer te dar. Mas não é na verdade isso que o Senhor está mostrando. Porque toda a fala a de Jesus aqui, no texto de Mateus 7, ele é uma disposição de Deus de dar. Então, se você prestar atenção, ele está dizendo, pede, porque pedir e será dado, não será negado. Pedir e dar-se-vos-á. Se você pedir, Deus vai te dar. Aí ele continuou falando, busca, pode buscar, porque se você buscar, você vai achar. Um dia, meu irmão amado, Marcão, senti falta de você no culto ontem, fiquei sabendo que você estava lá fora. Olha só, se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai achar. Então, é uma afirmação, pode buscar, você vai encontrar. Eu vou fazer você encontrar. E ele fala mais, batei e abrir-se-vos-á. Pode bater, que eu vou abrir a porta. Então, por um lado, eu ensino sempre que esses são estágios da oração. Pedir, buscar e bater. Você vai ver que o pedir é uma medida, o buscar é outra medida e o bater é outra medida. Um pai de família desempregado, ele está pedindo um emprego, porque já tem ali 1 mês ou 2 que ele está desempregado, vivendo talvez do salário, ajuda emergencial de quem fica desempregado. Mas depois, chegando perto do fim disso, lá para 4, 5 meses, ele intensifica a oração, ele começa a buscar. Ele percebe que buscar é mais intenso do que pedir. E por fim, já depois, talvez que acabou tudo, ele não tem mais, ele vai bater. Então, é verdadeiro isso? É. Existem momentos na nossa vida que a gente não sabe por quê, não é na hora que nós queremos, mas é necessário pedir, buscar e bater. Escreve aí para mim 3 níveis de oração: pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Vai escrevendo aí, por favor. Então, às vezes nós somos conduzidos por Deus a esses níveis de oração: pedir, buscar e bater, porque a medida da necessidade faz você, não é? Veja, às vezes eu peço alguma coisa para minha mulher, amor, pega isso para mim. Se não é importante, e ela não achou, se não é importante, vai ficar para lá. Mas se é um documento que eu realmente preciso, eu vou buscar, eu vou procurar com mais afinco, porque realmente estou precisando. E se é um negócio urgentíssimo, eu vou bater na porta, eu vou realmente intensificar a busca. Eu não sei o que você está pedindo para Deus, eu não sei. Talvez você está só no nível de pedir e Deus quer te levar para o nível de buscar. Ou talvez você já está precisando bater na porta por uma cura, por uma libertação. Talvez você está no nível de falar, basta, chega, isso já deu, não aceito mais isso na minha vida, no meu casamento, na vida dos meus filhos. É um nível mais intenso de oração. Deus quer nos ensinar a nos posicionar. Ontem o pastor Aloysio estava mostrando na palavra o que é uma oração intensa na Bíblia, segundo Tiago, fazendo uma análise da oração de Elias para chover e para não chover. E às vezes a gente pensa que oração intensa é gritaria, é orar alto, é orar longo, o que não tem nada de errado. Pode orar alto, pode orar longo, pode orar curto, mas não é isso realmente que Deus pensa que é uma oração intensa. A Bíblia fala que Elias orou. Tiago, ele faz um comentário, Tiago 4 faz um comentário da oração de Elias, e ele fala apenas que Elias orou. A Bíblia fala que ele orou e proibiu a chuva por 3 anos, ele decretou o fim da chuva. Simplesmente, quando você olha a oração de Elias, você vai ver apenas que ele fala que ele orou e a chuva parou por 3 anos, só isso. Olhando o texto da oração para parar de chover, foi só uma oração simples. Ele orou, nem parece oração, ele mandou avisar Acabe, não vai chover, por 3 anos não vai chover. Parece até que é só um recado. Mas Tiago chama isso de oração intensa. Ele fala que ele orou intensamente e parou de chover.
Mas olhando a oração, parece que foi só um decreto. Por quê? Porque a oração intensa não é um esforço, é um decreto baseado na fé, na palavra de Deus. Por que que isso foi assim? Porque Elias estava debaixo da lei, ele era um profeta de juízo, e ele sabia, pela palavra de Levítico, que o povo que desobedecesse a Deus, Deus iria, Deuteronômio, Deus iria reter a chuva. Então ele tinha autoridade para decretar que parasse de chover, porque aquele povo era desobediente e ele estava debaixo da lei. Então ele simplesmente, porque ele sabia que a lei dizia que se alguém desobedecesse, se a nação desobedecesse, a chuva ia parar, ele simplesmente decretou: pare a chuva. Mas Tiago chama isso de oração intensa. Então oração intensa é uma oração de autoridade. Não é necessariamente uma oração de gritaria, não é necessariamente uma oração alta ou uma oração longa, mas é uma oração de autoridade. Autoridade. Eu me posiciono com base na palavra e comando. Eu comando. Jesus disse que carregou na cruz todas as minhas enfermidades e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então eu comando a esta enfermidade. Pare agora mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O diabo está agindo no casamento dos seus pais não são crentes, estão debaixo de um espírito de briga, de confusão, e você tem autoridade sobre todo o poder das trevas. Então se posicione na sua casa e diga: eu paraliso esse espírito de confusão no casamento dos meus pais, ou no seu casamento, o demônio está agindo, você se posiciona: eu estou sentado com Cristo nas regiões celestiais, acima de principados, potestades, poderes e alturas. Debaixo dessa autoridade eu decreto: espírito de confusão seja paralisado na minha casa, no meu casamento, na vida dos meus filhos, em nome de Jesus. Entende? Isso é uma oração de autoridade. Isso é uma oração intensa. É uma oração que decreta, que confirma, que concorda com Deus. Obrigado, Paulo, pelo selo. Tudo que eu colocar nas minhas mãos vai prosperar. Eu sou abençoado na entrada e na saída. Então eu decreto portas abertas, porque eu estou em Cristo. Agora é interessante que, se você ler, continuar lendo, Deus quer que você faça oração intensa. Escreve aí para mim: oração intensa é a oração de autoridade. Autoridade. Escreve aí: oração intensa é a oração de autoridade. Escreve essa frase aí, só para você não esquecer. Oração intensa é a oração de autoridade. Lembra disso. Não é a gritaria, não é o tamanho da oração, não é nada disso. É a oração de autoridade. Ainda que você pode orar do jeito que você gosta. Tem irmãos que ele fala: para que orar alto? Deus não é surdo. Não, diante de Lázaro no túmulo, Jesus, a Bíblia fala que ele ergueu a voz e disse: Lázaro, vem para fora. Uma oração de autoridade. E Lázaro saiu, não é verdade? Você vê que, nesse caso, ele ergueu a voz. Dizem que a oração de autoridade de Jesus é algo tão poderoso que ele teve que colocar nomes. Lázaro, vem para fora. Porque se ele, diante do cemitério, ele dissesse: viva, mortos, vivam, todos os mortos ressuscitariam. Ele colocou o nome, não é? O Senhor quer que você use de autoridade hoje contra a sua necessidade, contra esse demônio que está agindo na sua casa, nas suas finanças, na sua vida. Posicione-se, você tem autoridade, não é? Interessante só que, um parênteses ainda, voltando lá para a oração de Elias, é que a Bíblia fala que depois, quando vai chover, ele orou 7 vezes, 7 vezes. Ele chamava o moço dele e dizia: vai lá fora, vê se tem alguma nuvem. E ele voltava: não tem nada. E a Bíblia fala que Elias se ajoelhou, colocou o joelho no meio das pernas, como uma mulher que está para dar à luz, porque naquela época era assim que as mulheres pariam, davam à luz. Então era uma oração ali, gemendo, de joelhos, e ele orou 7 vezes até que a chuva veio. E Tiago fala dessa oração, mas essa oração ele não chama de intensa. Aos nossos olhos, essa é que é a oração intensa, gemida, Senhor, não é? De joelhos. Mas Tiago fala que era só uma oração.
A outra que ele só decretou, que nem parecia uma oração, ele fala que era intensa. Aquele gemeu que a gente acha. Obrigado, Suzy, pelo selinho. Obrigado a todos os irmãos que podem doar selos aqui, tá bom? Obrigado mesmo, que o Senhor te retribua 100 vezes mais pela sua doação generosa. Eu uso esses selos para patrocinar essa live. Deus te abençoe ricamente. Então veja, a oração que ele gemeu, que aos nossos olhos é intensa, Tiago chama apenas de oração. Pastor, por que para... Você nunca ficou pensando assim, por que para decretar a maldição de não chover, ele simplesmente decretou, e para orar, para abençoar, para chover, foi tão difícil, teve que gemer 7 vezes. Por quê? Porque Elias está antes da cruz. Então, ele era no tempo do juízo, ele viveu no tempo da lei. No tempo da lei, a maldição precisava apenas ser decretada, porque isso era aquela dispensação. A bênção lá era muito difícil, era muito gemida. Mas você vê que quando você tem uma mente da lei, quando você tem uma mente legalista, quando você relaciona com Deus como um Deus legalista, você tem dificuldade de orar e crer que Deus vai te abençoar facilmente. Na sua cabeça, Deus ele não está feliz em te abençoar, ou ele vai abençoar você com muito esforço. Você tem que pedir muito, você tem que insistir muito. Essa é a oração de Elias. Mas Elias estava vivendo no tempo da lei. No tempo da graça é o contrário. No tempo da graça, você não amaldiçoa, mas você também não geme para receber a bênção. Você só decreta e recebe. No tempo da graça, você apenas decreta e recebe a bênção. Amém? Você pode escrever isso para mim? No tempo da graça, na dispensação, escreve assim: na dispensação da graça, você decreta e recebe a bênção. Veja, no tempo de Elias, ele decretou a maldição, simplesmente, e ela aconteceu. Mas no tempo da graça, você decreta a bênção e recebe a bênção. Porque nós estamos na dispensação, onde agora nós não precisamos mais gemer para ter a bênção. Na velha dispensação, na lei, Elias gemeu para a bênção e decretou a maldição. Mas no tempo da graça, na dispensação da graça, nós, nem gemendo eu não creio que Deus vai amaldiçoar. A maldição é para quem não crê, para você não. Mas você apenas decreta e você recebe a bênção. Então você percebe que por quê, pastor? Porque na dispensação da graça, a vontade de Deus é abençoar. Na dispensação da graça, a vontade de Deus é abençoar. Na dispensação da lei, é juízo. Mas na dispensação da graça, é bênção. Isso é muito poderoso. Escreve aí para mim: na dispensação da graça, a vontade de Deus é abençoar. Abençoar. Deus quer abençoar. Na dispensação da graça, vai escrevendo assim também para mim: na dispensação da graça, a vontade de Deus é abençoar. Isso precisa ficar claro. Então, se você percebe que o coração de Jesus aqui, ele nem tinha morrido ainda e ressuscitado, escreve aí: na dispensação da graça, a vontade de Deus é abençoar. Você percebe que, então, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta vai abrir. Mateus 7, do 7 ao 11. Então você percebe que há obrigado, Fernando, pelo selo. Você percebe que há uma disposição completa em Deus de abençoar. Pode pedir, você vai receber. Pode buscar, você vai achar. Pode bater, a porta vai abrir. Então não fique pensando que o que Jesus está ensinando aqui é uma insistência com um Deus que não quer abençoar. Não está nítido aqui que ele está dizendo: pode pedir que você vai receber, pode buscar, você vai achar, e pode bater, que eu te garanto, a porta vai abrir, porque essa é a minha vontade. Eu quero dar, eu quero fazer você achar, e eu quero abrir a porta para você. Então pode pedir. Obrigado, Sara Estética. Obrigado pelo selo, querida. Então você percebe aqui a disposição de Deus? Pastor, então por que eu peço?
porque eu peço com fé, porque eu sou filho amado, e eu sei que Deus vai me dar. Eu só busco porque eu sei que eu vou achar. E eu só bato porque eu sei que a porta vai abrir. Obrigado, Mariana. Obrigado pelo selinho, Mariana. Escreve aí para mim. Eu peço porque sei que vou receber. Eu busco porque sei que vou achar. E eu bato porque eu sei que as portas se abrirão. Consegue fazer isso? Aleluia. Consegue escrever isso para mim? Eu peço porque sei que vou receber. Eu busco porque sei que vou achar. E eu bato porque sei que a porta se abrirá. Agora, por que eu sei disso, pastor? Porque Deus é bom. Ele está dizendo, se seu filho pedir peixe, você não vai dar pedra. Pedir pão, você não vai dar pedra. Pedir peixe, você não vai dar cobra. Você dá boas coisas para os seus filhos. Quanto mais eu, que sou bom, seu pai que está no céu, não vai te dar coisas boas. Eu quero te afirmar hoje que Deus se alegra em te dar coisas boas. Então, essa é a chave de que nós temos que ter. Deus realmente nos ama. Ele ama nos curar, Ele ama nos restaurar, Ele ama nos salvar. Eu acho que uma das coisas mais importantes na vida cristã é mudar a mente com a certeza de que Deus quer me dar. As pessoas, muitas vezes, elas pedem uma cura, pedem um casamento, pedem uma libertação, pedem uma casa, um carro, e elas não têm dúvidas de que Deus pode fazer, mas tem dúvida se Deus quer fazer. E a dúvida geralmente, gente, é porque você não sabe se merece. Não é? Você não sabe se merece. Você pode clicar no aviãozinho aí, marcar 50 amigos, por favor. Marca aí 50 amigos para divulgar essa live. Só lembrando você que nós temos um grupo no WhatsApp com mensagens, onde eu mando mensagens exclusivas diariamente. É só você clicar no link da bio e entrar no grupo de WhatsApp do Devocional na Presença do Pai. Todos os dias eu envio lá mensagens exclusivas para quem está lá. E se você não nos segue, clica aí para nos seguir, marca o aviãozinho aí, os seus amigos. Aleluia. Então é necessário que você entenda que Deus não te dá nada porque você é bom. Ele te dá porque Ele é bom. Deus não nos abençoa porque somos bons. Ele nos abençoa porque Ele é bom. Ele é bom. Escreve assim para mim, escreve aí, todo mundo escrevendo. Eu não recebo porque eu sou bom. Eu recebo porque Deus é bom. Todo mundo escrevendo. Eu não recebo porque eu sou bom. Eu recebo porque Deus é bom. Obrigado, Juraci Antenas, pelo selinho. Eu não recebo porque eu sou bom, vírgula. Eu recebo porque Deus é bom. É muito importante dizer isso. Não tem a ver com você. Os meus filhos não ganham presentes de mim porque eles são bons. Não, eles erram. Cometem muitas falhas. Mas eles recebem o presente porque eles são meus filhos. Só isso. E eu quero usar de bondade com eles. Você precisa compreender. Mas você precisa ter a certeza de que Deus é bom e Deus ama te dar. Nós temos um defeito muito grave na nossa fé, gente, que precisa ser corrigido. Nós sempre pensamos que Deus dificilmente deseja agir com bondade conosco. Nós achamos que Deus só age com bondade em raros momentos de felicidade, de bom humor. Mas isso não é verdadeiro. Eu estava vindo outro dia para cá, para a oração, no meu carro, e eu pensei nisso, eu senti como Deus me ama, como Deus me ama sem motivo algum, porque Deus, Ele é o único que pode abençoar sem nenhuma intenção para benefício próprio. Por que razão? O que Deus ganha em me abençoar? Nada. O que
O que eu tenho que ele precisa? Nada. Ele é Deus, ele não precisa de nada nem de ninguém. Ele não tem razão nenhuma para me agradar, para me abençoar, para que ele interesse, né, que ele não tenha algo. Quantas vezes a gente abençoa as pessoas porque nós temos algum interesse? Deus não precisa de nada. Deus te abençoa simplesmente porque Ele te ama. Simplesmente porque Ele é seu Pai. Não é? Tem pessoas que falam, pastor, eu quase nunca estou satisfeito comigo, por que Deus estaria? Por que Deus estaria? Eu preciso que você lembre que não tem nada a ver com você. Tudo tem a ver com Cristo. Você pode escrever assim para mim, ó. Não tem nada a ver comigo, vírgula. Tem tudo a ver com Cristo. Não tem nada a ver comigo, vírgula, tem tudo a ver com Cristo. Escreve aí para mim. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Cristo. Então, a bênção de Deus na nossa vida a bênção de Deus na nossa vida tem a ver com Cristo. Porque estamos nele e a obra está consumada nele. Não tem nada a ver com ser perfeito, mas tem a ver com ser justificado e abençoado com base na obra da aliança feita lá no Calvário. Foi por causa da obra dele lá na cruz que nós nos tornamos filhos. O Filho pagou o preço completamente. Por isso Deus jamais poderá cobrar ou negar algo a nós que agora estamos nele. Porque uma vez que a ira de Deus veio sobre Jesus no Calvário, Deus não pode desconsiderar a grandeza dessa obra lá na cruz. Então, o mérito de receber algo da parte de Deus, irmãos, não se baseia, ok, em sentimentos. Não importa se você está sentindo ou deixando de sentir alguma coisa. Importa que a obra de Cristo na cruz, no nosso lugar, por mim e por você, foi perfeita. Olha, é uma coisa muito séria. Quando você é incrédulo, o diabo usa a culpa, porque te acusa, te condena, e ele consegue tornar a obra poderosa da cruz como algo insuficiente, como algo insignificante. E essa é uma artimanha do diabo, mas é uma mentira do inferno. Desde o princípio, se você perceber, por que você às vezes tem dificuldade de acreditar que Deus quer te abençoar? Porque desde o princípio, no jardim do Éden, o inimigo, obrigado Natália Gouveia, querida, Deus te abençoe 100 vezes mais. Desde o princípio no Éden, o inimigo tentou passar a imagem de um Deus mau, de um Deus que está negando. Ele falou para Adão e Eva, Deus falou para Eva, né? Deus falou para você não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Falou, é porque ele não quer que você se torne como ele, conhecedor de todas as coisas. Ou seja, ele está te escondendo algo bom, ele está te negando algo bom, ele não é bom. Você vê que essa era a artimanha do diabo? Interessante é que Deus, a Bíblia diz que Deus já tinha decretado, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então quando Deus cria o homem, ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem já era a imagem e semelhança de Deus. E o diabo vem dizer justamente o contrário. Ele vem dizer, Deus não quer que você se torne como ele. Mas ele já era. O grande engano do diabo, gente, é tentar te convencer a ser o que você já é. Para dizer que Deus é mau. Você não tem que tentar ser o que você já é. Esse é um engano maligno. Não tente ser, apenas creia que é. Você é um filho, você é abençoado. Mas o que o diabo estava tentando fazer ali por trás? Dizer que Deus era mau, que Deus estava negando alguma coisa. Mas hoje, da mesma maneira, ele tenta colocar no seu coração que Deus está querendo te negar uma cura, que Deus está te negando um casamento, uma prosperidade, uma saúde, uma alegria, uma libertação da depressão. Deus não está negando isso.
O problema é que às vezes nós não cremos na bondade de Deus. O diabo sempre vai tentar convencer as pessoas de que Deus não é generoso. Sempre vai tentar te convencer de que Ele está te negando algo. Não é? Mas a cruz de Cristo destrói todas essas mentiras. Deus nos amou de tal maneira, mesmo não tendo que nos dar coisa alguma, Ele decidiu nos dar o seu próprio Filho. Escreve assim para mim: Deus me amou de tal maneira que me deu Jesus para morrer no meu lugar. Gente, não tem bênção maior do que essa. Você pode escrever isso para mim? Deus me amou de tal maneira que me deu Jesus para morrer no meu lugar. Deus me amou de tal maneira que me deu Jesus para morrer no meu lugar. Isso precisa ser escrito, isso precisa ser dito. A Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco. Ele dá provas. Como, pastor? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. A morte de Cristo é a maior prova de amor, é a maior prova de que Deus te ama e não quer te negar nada. Não quer te negar nada. Ele quer te abençoar. Deus te deu o que Ele tinha de mais precioso. Deus te deu o que Ele tinha de mais precioso, o Filho dele. E a Bíblia diz, o argumento, então, a prova do amor é a morte de Cristo. Essa é a prova do amor, eu chamo isso da prova do amor. Deus dá prova. Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Escreve assim para mim, ó: a morte de Cristo é a prova do amor de Deus por mim. A morte de Cristo é a prova do amor de Deus por mim. Você pode escrever isso aí para mim, por favor? A morte de Cristo é a prova do amor de Deus por mim. Vai escrevendo aí, todo mundo escrevendo. A morte de Cristo é a prova do amor de Deus por mim. Agora, eu vou te mostrar o argumento do amor, o argumento irrefutável de que Deus quer te abençoar, de que Deus quer te dar. A Bíblia fala que aquele que não negou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, sem merecer, não nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas? Essa é o argumento do amor. A prova do amor é a morte, mas o argumento é: eu não neguei Jesus. O que eu vou te negar? Vou te negar um casamento, vou te negar alegria, vou te negar dinheiro. Obrigado, pastor Rafael, pelo selinho. Vou te negar liberdade, prosperidade, saúde. Puxa vida. Veja, escreve aí para mim. Então, você já escreveu a prova. Agora você vai escrever assim, ó: o argumento do amor é, dois pontos. O argumento do amor é, dois pontos. Ele não negou a Cristo, não me negará coisa alguma de graça. Escreve aí para mim. O argumento, você e o meu irmão Marcos são uma bênção na minha vida. Deus te amou de tal maneira, porque Ele não vai te negar coisa alguma. Esse é o argumento do amor. Ele não negou a Cristo, não me negará coisa alguma. De graça, de graça. Ele quer te abençoar, Ele tem prazer em te abençoar. Não pense isso de Deus. Não pense isso de Deus. Ele está desejoso em te abençoar hoje. O que você precisa, amado? O que você está buscando? Qual a sua necessidade hoje? Perdão? Dinheiro? Saúde? Libertação? Cura? Restauração? Obrigado, Albert, pelo selo, querido. Ele quer te dar. Você sabe, Deus é santo e justo.
Deus é santo e justo, mas a sua essência é o amor. Deus prova o seu amor para conosco, não é? Escreve assim para mim: Deus é santo e justo, vírgula, mas a sua essência é o amor. Deus é santo e justo, vírgula, mas a sua essência é o amor. Vou explicar isso para você. Preciso só que você escreva isso para mim. Deus é santo e justo, vírgula, mas a sua essência é amor. Deus é santo e justo, vírgula, mas a sua essência é o amor. Escreve isso para mim. Veja, na sua santidade, Deus não poderia te abençoar. E a mim. Por quê? Obrigado, Laiara Pimenta, pelo selinho. Obrigado a todos os irmãos que estão gentilmente doando selos aqui. Que o Senhor te retribua 100 vezes mais. Eu uso esse selo para patrocinar a live. Veja, Deus não poderia, na sua santidade, nos abençoar, porque tínhamos pecado. Não é verdade? Ele não podia pegar o nosso pecado simplesmente e jogar debaixo do tapete. Mas no seu amor, na sua essência, Ele quer nos abençoar. Então havia um conflito entre a santidade de Deus e o amor de Deus. O amor de Deus, a santidade de Deus precisava nos punir, mas o amor de Deus queria nos abençoar. E era um conflito, porque como juiz ele tinha que derramar o decreto da ira sobre nós que pecamos e nos condenar, porque senão ele deixaria de ser santo e justo, deixaria de ser Deus, uma impossibilidade. Mas por outro lado, na sua essência, ele queria nos amar, porque ele é o próprio amor, mais do que ama, Deus é amor. Percebe? Então, como Deus poderia resolver esse dilema entre a sua santidade e a sua essência, o amor? A Bíblia fala que lá na cruz, a graça e a justiça se encontraram. A graça e a justiça se beijaram por amor a nós. Porque para cumprir o juízo e a justiça, a ira de Deus foi derramada sobre Cristo ao tomar o nosso lugar. Naquele lugar, o juízo foi satisfeito. A ira de Deus foi derramada. Ele tomou os nossos pecados como o maior ato de amor. Assumiu todas as nossas culpas e dívidas para sofrer o juízo de Deus no nosso lugar. E ao mesmo tempo, então, Ele pôde nos amar, tomando o nosso lugar e fazendo que agora o céu não possa negar nenhuma bênção para mim e para você que estamos em Cristo. É por isso que o amor de Deus hoje pode e quer abençoar você, porque a justiça foi satisfeita na cruz, a obra foi completa, e você pode ter fé hoje em orar, pedindo o que você precisa, tendo a certeza que Deus está ouvindo. Deus não é bom porque nós somos bons, Ele é bom porque Ele é bom. Na sua justiça, Deus encontrou um meio de expressar o seu amor. Quando Cristo morreu no meu lugar e no seu lugar, Ele trocou de lugar. Essa troca manifestou o você vai receber só porque Deus te amou. Recebe só sem merecer. Oração hoje, totalmente no amor de Deus, na cruz.
Eu quero que você faça, você escreva uma frase para mim, muito poderosa. Escreve assim, ó. Escreve aí para mim, todo mundo escrevendo, atenção. O amor não negou a justiça, vírgula. A justiça foi a prova do amor. O amor não negou a justiça, vírgula. A justiça foi a prova do amor. Escreve aí para mim. O amor não negou. Deus nos ama. Ele não negou que nós éramos pecadores e merecíamos o inferno. Ele apenas, por amor, sofre a justiça. Vou explicar a frase. O amor não negou a justiça. Tá? É pecado, é pecador, merece ser condenado, ser mandado para o inferno. Não nego, não nego. Mas eu amo essa mulher, eu amo esse homem, eu amo esse meu filho querido, eu amo e não nego que ele é pecador, eu amo e não nego que ele precisa ser condenado, eu não amo, eu não nego, mas eu sei que ele deve ir para o inferno, não nego, mas eu o amo, e como prova desse amor, eu vou cumprir a minha justiça, a qual eu não nego, morrendo no lugar deles, sofrendo o pecado no lugar deles, indo para o inferno no lugar deles, sofrendo a ira do céu. Essa foi a prova do amor. Essa frase é muito poderosa, você tem que fazer uma frase no Instagram dela e me marcar. O amor não negou a justiça. Você entendeu o que eu quis dizer? Mas a justiça foi a prova do amor. O amor não nega, você não merece, você é pecador, merece o juízo. Mas a prova do meu amor é que eu sofri a justiça no seu lugar para que você fosse livre da ira de Deus. Livre da ira de Deus. E pudesse ter a certeza de que Deus agora está feliz em te abençoar. Deus ama te abençoar. Ele não foi contrariado para a cruz. Lá em João no capítulo 12, verso 27, a Bíblia fala: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu, Pai, salva-me desta hora? Mas precisa que Ele quer te abençoar e que Ele tem prazer. Nunca pense que Deus é um pai que você tem que ficar insistindo. Não, às vezes a resposta demora por outras razões. Resistências, lutas, porque não é a hora. Porque Deus quer ver o seu desejo. Mas sempre ore com a convicção de que Deus quer me dar e está me ouvindo, porque a obra da cruz. Por isso eu vou pedir, porque eu vou receber, eu vou buscar, porque eu sei que eu vou achar, e eu vou bater, porque eu tenho certeza que a porta vai abrir. Porque Deus é bom, Ele me ama e Ele provou esse amor na cruz. Eu tenho confiança e por isso me achego com ousadia. Eu peço e eu vou receber. Aleluia, você crê nisso? Eu não sei o que você está precisando hoje, mas eu quero que você peça. Quando eu terminar essa live, peça com convicção. Peça com a certeza que Deus quer te dar. E quando eu salvar essa live, pega o link, manda em todos os grupos de WhatsApp, convide alguém para vir participar conosco aqui. Espalhe a mensagem, deixa um comentário, tá bom? Se você não me segue, aproveita para seguir, já clica aí embaixo. Clica aí, vem andar conosco. Quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo no YouTube, PR, na Pedrosa, onde eu posto pregações toda semana. Depois entra lá em Missional, na presença do Pai, onde eu mando mensagens exclusivas. Se você não está lá, clica no link da bio e entra, porque lá você vai receber mensagens exclusivas, tá bom? Se você não tem o livro que nós compartilhamos aqui todo dia, Devocional na Presença do Pai, você pode adquirir para você e para dar de presente pelo link da bio. Vamos fazer a confissão da palavra? Todo dia a gente faz uma confissão, e se você pode, repete comigo em voz alta, diga: eu peço e acho, eu bato e a porta se abre. Creio que
Ele é poderoso para dar além do que posso pedir, pensar ou imaginar, porque Ele me ama, porque sou filho e creio que Ele tem prazer em me abençoar. Eu peço e recebo com fé, em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus te abençoe, fica na paz. Hoje, aqui na Videira do Bueno, às 19h30 à noite, nós temos uma equipe do City Quaker, terremoto na cidade, uma equipe poderosa em Deus. Eles vão orar por cura. Se você está doente, se você conhece alguém doente, traz hoje à noite aqui para a Videira Bueno, na Arena Bueno AT347, porque uma equipe de 15 americanos estão aqui para orar por nós. Está tendo um seminário que começa agora, nesse momento, e vai até sábado. Se você quer participar de um seminário para receber dons de cura e ser usado por Deus nessa área, você pode